Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do nosso Chama PX e é isso. O ano tá acabando, a gente tá chegando ao final de mais um ano, chegando ao final do ciclo dos nossos 12 episódios que a gente programou para esse ano aqui no Chama PX. Mas ano que vem tem mais um dia aqui sem o Bob. A gente tá gravando na mesma semana ali dos outros episódios em que ele tá fazendo a frente pra gente em outros negócios aqui. Graças a Deus é por um bom motivo. E a gente trouxe um tema hoje muito bacana para compartilhar com vocês, que ferve a cabeça de muita gente, principalmente quem gosta de tecnologia. Queria que vocês dessem as boas-vindas e apresentar para vocês nosso convidado de hoje, Eric Menal. Ele é especialista em IA e a gente vai ter um papo muito bacana hoje de como é que essa tecnologia está afetando e vai afetar a nossa vida daqui para frente. Legal, Matheus. Obrigado pelo convite. Bom estar de volta com o Rafa aqui, né? Já trabalhamos anos atrás em outros podcasts, mas é bom estar aqui, falar sobre logística, falar sobre IA, bater um papo, falar do final do ano, falar que foi 2025, que será 2026. Acho que vai ser um bate-papo legal dessa interseção dos mundos de logística e inteligência artificial. Show de bola. Achei muito bacana a ideia, mais uma ideia do Rafa. O nosso convidado de hoje é mais uma ideia do Rafa, se por assim dizer. Uma das excelentes ideias que ele teve para nós esse ano. Só agradecer ao Rafa, esse ano foi top demais e só aconteceu também porque ele fez parte desse projeto. Mas, como a gente estava conversando aqui no off, a gente tem uma cultura dentro da nossa empresa de transporte muito enraizada em tecnologia. A gente gosta de usar, a gente sente a necessidade de ter ela dentro do nosso dia a dia, desde caminhões a escritório, vamos dizer assim. Onde ela puder impactar, a gente acha que ela é bem-vinda, porque no final, como a gente conversou ali também, ela deixa de ser um custo e acaba te agregando valores, às vezes, em processos ou até mesmo em lucro real. Então, acho muito bacana poder ter esse papo aqui contigo. Sou muito fã de tecnologia. Como eu confessei, não sou um especialista em IA, mas estou aqui para aprender, assim como as pessoas que nos assistem, vamos dizer assim. E eu acho que a gente podia começar do início, tentando descrever para o pessoal o que seria uma IA. Legal. E para que ela foi projetada. Boa. Então vamos lá. A IA, como a gente enxerga ela hoje, vamos falar os termos que a galera conhece, o ChatGPT, o Gemini, o Claude, são os players de mercado que você interage no seu celular ou você interage no seu computador. Ela realmente começou a surgir de forma mais forte lá por 2023. E ela foi algo tão revolucionário do ponto de vista que o que você perguntasse para ela, ela te entregava, né? E ela te entrega. Então, ela virou uma ferramenta em que as pessoas começaram a usar para tudo. Começaram a usar desde planejar viagens, desde receitas, buscar informações que antes buscavam no Google de forma mais fragmentada. Então, teve um uso... Eu sempre digo assim, a IA, ou que a gente chama de IA generativa, ela surgiu diferente das outras tecnologias, porque as outras tecnologias normalmente surgem nas empresas e acabam saindo para o uso pessoal. A IA generativa foi ao contrário. Ela começou no uso pessoal e as empresas agora estão tentando implementar com resultados, alguns bons, alguns ruins. A gente vai acabar falando de algumas limitações. Então, assim, a melhor forma de explicar, assim, porque tudo que você pergunta para a IA, ela acaba respondendo, mas por que as empresas hoje ainda não estão conseguindo ter retorno financeiro? Eu digo que tudo começa conceitualmente no que é a IA. A IA, ela usa algo chamado... A IA que a gente está acostumado, a IA generativa, ela usa algo chamado rede neural. Eu prometo que eu vou explicar isso de forma bem simples. Normalmente, em tecnologia, quando a gente usa se a gente fala em sistemas tecnológicos, eu defino uma função e eu defino o input e o output que eu quero. Eu defino o meu objetivo e qual a resposta que eu quero. E acaba sendo uma linha direta. Quando eu falo em rede neural, ela conceitualmente, basicamente faz o quê? Eu faço uma pergunta, ela vai adivinhando qual a próxima letra, a próxima palavra, ela vai articulando para dar a resposta mais completa possível. E quando a gente fala em rede neural, é justamente isso, é em níveis. Então, ela vai analisando toda a massa de dados que ela tem e ela vai trazendo as informações para fazer um match da melhor resposta. Isso é muito legal, porque ela aumenta o volume de uso, aumenta a capacidade de resposta, mas, por outro lado, ela não entrega repetibilidade. É uma palavra que sempre tem dificuldade. Ela não entrega repetibilidade porque ela é algo que ela vai mudar com o tempo.
Então, ela pode receber uma base de dados nova, ela pode entender que naquele momento eu tinha que usar uma outra palavra. Então, eu sempre digo, façam brincadeiras, façam testes de colocar perguntas um pouquinho mais complexas e fazer a mesma pergunta e ver que a resposta vai ser um pouquinho diferente. Então, quando eu venho para um trabalho, para um processo empresarial, para um processo logístico, você acaba tendo que criar barreiras e criar métodos de segurança para poder ter a repetibilidade que é importante no processo. Então, essa é a grande dificuldade que as empresas estão tendo hoje. Então, você assim, pô, se eu consigo fazer tudo pessoalmente, por que a minha empresa não consegue? Porque a gente ainda está aprendendo a como lidar com isso. Entendi. Para ser bem sincero, eu na minha cabeça já vem estruturando, vamos supor, já em questão de usabilidade. Em primeiro momento, ela poderia ser utilizada em uma central de atendimento. Perfeito. Onde ela pareceria um pouco mais humana, porque, como tu falou, ela não teria a mesma resposta para todas as pessoas que entrassem em contato, a não ser que talvez a pergunta fosse a mesma. Eu acho que nem a pergunta sendo a mesma. Não, mas agora tu matou. Assim, por que o caso de uso mais comum é chatbot? Vamos falar que todo mundo... Chatbot, o central de atendimento. É isso. Porque você consegue dar uma lista de perguntas, falando de forma bem simplista, uma lista de perguntas e uma lista de respostas que você usa para embasar ela, para ela saber, esse tipo de pergunta eu dou essa resposta. Então, você consegue controlar. Então, como central de atendimento, pelo menos para questões básicas, ela funciona 100%. Show. Então, vamos tentando subir de nível. A gente já inseriu ela dentro da empresa como um chatbot ali no central de atendimento. Hoje, a gente não conseguiria passar essa tecnologia para atuar em alguns processos repetitivos dentro da empresa. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, uma análise fiscal ou estruturar ela para não responder a pessoas, mas a executar processos que ocorrem todo dia dentro da empresa? Consegue, mas aí começa a entrar tipo algumas coisas que são importantes quando a gente fala em uso empresarial. Você nunca vai ter... A IA, vamos ser honestos, ela vai... automatizar processos e reduzir a necessidade de mão de obra para processos repetitivos. Porém, você não consegue tirar o humano do fluxo de trabalho. Então, para esse exemplo que você deu de uma análise fiscal, de uma análise de números, o que é importante? Você, com o tempo, você vai... como é que eu posso chamar isso? Esses modelos de segurança que a gente setou no exemplo de atendimento, eu posso setar também para análise fiscal, só que eu vou precisar de muitos mais dados. E eu sempre vou precisar do humano para essa validação no final. Então, ela funcionaria basicamente como um filtro para um analista júnior. Um analista júnior. Para o profissional fazer a análise final, vamos dizer assim. Exatamente. Então, assim, isso é um negócio que cada vez mais as empresas estão entendendo que é o quê? Sim, todo mundo achava a IA vai substituir minha equipe de 10 funcionários da equipe fiscal, eu vou reduzir meu custo em 90%. Não, você vai reduzir teu custo talvez em 20%, 30%, atividades iniciais de análise, capacidade de análise de dados. Você consegue fazer com a IA, mas você vai precisar dos teus analistas que tenham conhecimento de contexto. E acho que essa é a palavra-chave, contexto, para você poder fazer essa validação dos números. Hoje a gente tem... um exemplo de não uma IA, mas dentro desse programa a gente usa muito o Power BI dentro da nossa empresa. E tem o Copilot, se eu não me engano, que é a inteligência artificial dele, que faz essa análise e traz realmente, ele filtra e traz um resumo. Só que precisa do humano operando para que ele saiba de onde puxar os dados, que dados analisar, o que você quer de resposta. E agora eu entendo... Ele facilitaria, essas tecnologias mais facilitam os processos do que automatizam totalmente. Elas podem deixar mais automatizados, mas elas não vão tomar conta única e exclusivamente do processo, né? Eu acho que uma grande vantagem, e isso acontece hoje, acho que vai melhorar cada vez mais, pegando o teu exemplo do Power BI e do Copilot, é a capacidade de usar linguagem natural ao invés de comandos. Então, você vai dizer assim... analise para mim o volume de vendas dos últimos 6 meses e quais os fatores que acarretaram na lucratividade. Tipo, você consegue se comunicar de uma forma natural que você se comunicaria com o teu analista com a máquina. Então, isso acaba ajudando um pouco no processo, vai exigir, claro, a validação das informações, como eu falei. E eu acho assim, o Power BI...
Ele é muito legal, mas ele é uma base de dados. Ele é uma base de dados com dashboard. A IA, na evolução dela, nos próximos 2, 3 anos, ela vai acabar substituindo o Power BI, porque ela vai ter uma capacidade muito maior de correlação de informações. Provavelmente mais prática também. Muito mais fácil de usar. O Rafa comentou comigo que o Eric, muito tempo nos Estados Unidos. É americano. Nasceu lá? Nasci lá. Quanto tempo no Brasil já, Eric? Cara, se eu tô com 50, devo ter uns 30 e poucos de Brasil já. Ele não tinha revelado a idade dele aqui antes pra gente, mas agora revelou ao vivo. Mas eu faço essa pergunta porque a gente, principalmente no transporte, a gente faz muito comparativo de como que funciona no Brasil a um possível nível onde a gente possa chegar, se tudo der certo, que seria os Estados Unidos hoje ou a Europa, que são referências em questão de logística, principalmente logística, estrutura rodoviária, qualidade dos equipamentos, agilidade nos processos, a Amazon entregando em 7 horas agora, se eu não me engano, né? Que é o menor tempo. Então, coisas que a gente pensa que talvez daqui a um tempo sejam aplicadas aqui. Só que existe um processo gigantesco para que isso aconteça. Lá, dando um exemplo americano, já existe alguma IA aplicada nesses processos em grandes embarcadores? Amazon, Shopee, entre outros diversos que existem lá nos Estados Unidos? Sim, eles usam muito principalmente para alocação de carga, de compra, de automatização dos processos, vamos falar de e-commerce, né? A automatização dos processos da entrada do pedido até o embarque da mercadoria, tem muita coisa que utiliza IA para automatizar esses processos. Uma das coisas que eu posso falar, eu não conheço da questão de transporte, mas que eu posso falar de carteirinha, eu voltei faz 2 semanas de lá, eu fiquei 30 dias, eu fiz 9.000 quilômetros por 15 estados. E eu fiz todos os estados do sul. Saí da Flórida, fui para o sudeste e cruzei todos os Estados Unidos até chegar em Las Vegas, na outra ponta, passando pelo sul. Muitos estados pobres, muitos estados de PIB baixo, alto índice de criminalidade, o sul tem esse problema nos Estados Unidos, mas a questão da rodoviária, a questão da infraestrutura rodoviária, impecável, cara, impecável. Então, assim, devo ter enfrentado uns 2 perrengues no máximo nesses 30 dias, o resto, assim, estrada perfeita, as áreas públicas para você parar, com banheiro, com, tipo, tudo estruturado para permitir, e muito caminhão na estrada, né? Isso eu posso dizer, muito caminhão, principalmente porque muitos desses estados não têm capacidade produtiva, né? Não tem manufatura, não tem, então você vê muito deslocamento de mercadoria para o atendimento ao consumidor final nesses estados. Isso, muitos caminhões nas estradas, uma coisa que a gente gosta de frisar aqui, que lá eles usam muito a linha férrea ainda, e mesmo assim precisa, então caminhão é uma coisa que a gente vai utilizar por muito tempo, se não me engano, para sempre. Mas é isso que eu me refiro. A estrutura faz diferença. Desde agilidade, desde qualidade e durabilidade dos equipamentos utilizados. Isso que eles têm mais que e os Estados Unidos, se não me engano, a última vez que a gente tinha visto o cálculo era mais que o triplo da nossa frota em caminhões hoje. Caramba. Então, é como se o Brasil tivesse 1 milhão de caminhões e os Estados Unidos tivesse 3. E ainda dizem que faz falta, precisa de mais caminhão, precisa de mais mão de obra, mais motoristas, que lá também não tem. Muitos brasileiros migrando para os Estados Unidos para trabalhar como motorista. E a gente querendo melhorar as coisas aqui para que um dia talvez a gente tenha essa realidade, vamos dizer assim. Mas eu fiz essa pergunta porque eu tinha visto em algumas feiras de logística muitas aplicações também em tecnologia para galpões, né? Armazenamento de cargas, aquelas esteiras inteligentes. Agora tinha um robozinho que subia lá a prateleira e puxava a tua mercadoria e ele mesmo trazia para fazer o carregamento. Então, são coisas que a gente vai ter funcionando daqui a um tempo. Eu acho que não tem como fugir disso. Vão acontecer, só falta apenas estruturá-las e talvez barateá-las, porque eu acho que hoje é um custo muito caro, né, Eric? Isso, eu tive numa feira em março em Chicago, chamada ProMet, que era uma feira de manufatura e supply chain. Então tinha muito dessa questão que você falava de robôs e esteiras para deslocamento de mercadorias. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, apesar de falar muito de IA, existe uma etapa anterior que é a automação, que a gente nem chegou nisso ainda. Então, muita coisa de automação de estoque, automação de armazém, ela não precisa de IA.
Quando eu falei da questão, você estabelecer um objetivo, estabelecer um resultado, você consegue fazer isso com automação. Muita empresa chinesa nessa feira, muita empresa chinesa. Só que realmente o custo é alto. E falando para o Brasil, para você ter uma lucratividade sobre a tua operação, implementar um projeto desse, o teu ROI vai demorar alguns anos, então assim tem que baratear um pouco para ser viável para a realidade econômica brasileira, né? E tu acha que talvez esse alto custo embutido seja por falta de usabilidade ainda? Poucas pessoas utilizando, porque conforme vai aumentando a demanda, vai entrando mais concorrência, vai baixando o custo? Ou realmente é uma tecnologia cara, difícil de ser barateada? Eu acho que sempre parte do ponto de vista de comparação com o custo que você tem hoje. Então, eu conversei com um conhecido meu que trabalha em uma empresa em Michigan de supply chain, e ele presta serviços para a GM. E qual que foi a narrativa dele que me impressionou? Ele falou assim, Eric, hoje, para eu contratar alguém, é muito difícil achar alguém, eu tenho que começar em $50, $60 a hora. Então, quando eu tenho esse nível comparativo de dificuldade de mão de obra a um custo alto, a tecnologia ela compensa porque ela vai te entregar algo com um ROI mais curto. No Brasil, na realidade atual, eu acho que como os preços vêm, a gente ainda desenvolve muito pouco a tecnologia brasileira, Aqui, né? acaba sendo complexo do ponto de vista de botar os números na planilha, botar os números e olhar assim, pô, realmente vale a pena eu investir ou não vale a pena porque vai levar 10 anos para eu ter um retorno nisso, porque hoje a minha equipe ela atende a minha necessidade, não atende do jeito que eu gostaria, mas ela atende. Então eu acho que aí a IA vai entrar, porque a IA ela tem um custo muito mais baixo que a tecnologia embarcada hoje que a gente está acostumado, sistêmica, né? Se a gente for falar de grandes sistemas como SAP, Oracle, mesmo sistemas menores como TOTUS, como outros players de mercado, a IA ela entra com uma outra precificação. Ela sim exige muita infraestrutura, a gente vai falar em sustentabilidade, vai falar em tudo isso, mas ela vai trazer um barateamento de soluções que vão ajudar as empresas a poder realmente começar a implementar a tecnologia. Porque como tu comentou, vamos implementar uma IA, não é algo que já vem pronto, né? É algo que vai ser estruturado para aquela empresa, configurado para aquela empresa. Isso. Totalmente exclusivo, né? Não vai ter outra igual no mercado porque não vai ter as mesmas funções de usabilidade que foi desenvolvida para aquela empresa. Para que ela traga resultados, esse é o modelo ideal. E hoje a gente vê muitas empresas não tendo resultado em investimentos e é justamente porque elas pegam e colocam um negócio enlatado. Genérico. E aí não vai entregar. Eu vi uma palestra, o cara em inglês, a frase dele era curtinha, mas era IA stands for data, e em português IA significa dados. Os seus dados vão determinar como você vai utilizar a IA de forma efetiva para realmente trazer valor para o teu negócio. Show, entendi. Eu peguei muito essa parte de custos, porque a gente teve uns episódios aqui onde a gente conversou, principalmente com aqui o pessoal da Savana, da Mercedes aqui de Joinville, e a gente conversa muito sobre veículo, né? Uhum. Porque a gente vê hoje, principalmente as empresas, fábricas de veículo investindo em tecnologia embarcada, como tu comentou. Não uma IA até o momento, mas pode chegar a esse ponto. Hoje a gente tem algumas previsões, como os elétricos, os a gás. Na Europa já tem testes a hidrogênio, mas a gente já sabe que existem testes em caminhões autônomos. Tu teve uma experiência dessas nos Estados Unidos? Eu queria que tu pudesse contar um pouquinho para o pessoal entender como que funciona o Waymo e se talvez estejamos mais próximos ou se é algo ainda inviável, depende da infraestrutura, como a gente comentou. E principalmente aquela pergunta, né? Foi desenvolvido para que talvez poder percorrer grandes distâncias ou entregas mais curtas? Essa é a pergunta-chave, né? Então, assim, o Waymo é uma empresa de veículos autônomos, é como se fosse um concorrente do Uber, vamos simplificar, e ela está em projeto piloto em algumas cidades dos Estados Unidos, ela deve ampliar agora em 2026 para mais cidades, mas a primeira cidade realmente que ela tinha uma área um pouco maior era Phoenix, no Arizona, e a experiência foi incrível, assim, eu fiquei no Airbnb, conversei com a minha host e ela falou assim, eu falei, eu cheguei no aeroporto e vi um monte de carrinho chegando, e é cheio de câmera em volta, né, cheio de sensores em volta, e
se locomovendo ali naquela loucura do aeroporto de entra gente, põe mala, sai mala. Ela falou, não, tem que baixar o aplicativo, mas a gente está na área que atende, vai para algum lugar. Falei, beleza, baixei o aplicativo, chamei, fui para uma cervejaria, não queria dirigir. E, cara, a experiência foi assim, perfeita. Eu achei que ia ficar preocupado, foi totalmente seguro, foi um trajeto, acho que uns 7, 8 quilômetros, foi um trajeto totalmente seguro, gente cortando lá, tipo, foi tudo perfeito mesmo. Eu achei que seria mais estressante ou mais... Preocupante. Então, e a parte mais legal que eu brinco a cervejaria tinha... Basicamente era um estacionamento pequeno, com carros parados em paralelo. Ela entrou, ela percebeu que não tinha nenhuma vaga, ela travou. Ela, tipo, você tinha como terminar a corrida, terminei a corrida, ela pegou, deu a ré, saiu, voltou para a estrada e foi. Então, o entendimento das situações, e assim, isso nada mais é do que treinamento de dados. Você popula, se você for parar, são sensores que você popula com todos os cenários possíveis e imagináveis. A tua pergunta é importante porque ela em Phoenix, ela atende acho que uma área de 20 milhas. E isso envolve uma infraestrutura na cidade para que o carro possa ter os sensores para acompanhar o que está acontecendo. Eu não enxergo isso acontecendo a curto prazo, tipo, você falando em viagens de caminhão nas estradas. O custo seria altíssimo para você setar essa infraestrutura para conectar cidades, a não sei que sejam distâncias pequenas ou distâncias médias. Então, é uma tecnologia muito legal, uma tecnologia que está se desenvolvendo. Ela é uma realidade, posso comprovar, ela é uma realidade, mas ela ainda é muito de nicho, ela ainda é muito para transporte urbano ou transporte em distâncias pequenas, porque a infraestrutura que ela exige de sensores, de tudo isso, eu não consigo enxergar uma escala muito grande nesse momento. Talvez a primeiro passo, a primeiro momento, usado mais em condomínios logísticos, condomínios industriais, condomínios tecnológicos, né? Onde tu entra e tu acha, meu Deus, eu vim para outro planeta, onde tu vê tudo se movendo sozinho, tudo indo e voltando de um ponto ao outro, em um processo, como tu falou, perfeito para que aquilo aconteça, né? Porque foi projetado para que aconteça daquela forma. E falar disso no Brasil, veículos autônomos, com todas as situações sociais, estruturais que a gente tem aqui, são coisas muito complexas. São dois mundos diferentes, mas essa pergunta serve muito para tentar fazer com que as pessoas entendam, bem como ali no começo a gente conversou sobre os processos repetitivos que elas podem atender, que hoje, até acho que eu vi no YouTube, se eu não me engano, esses tempos, em um debate daqueles 30 contra 1, que está bem alto agora, e uma das perguntas era, o tema, ou se eu não me engano, era a IA vai substituir o trabalho humano. E acho que essa é uma das maiores dúvidas e preocupações das pessoas em relação ao IA. Se elas vão perder espaço para a IA e o que fazer para não perder espaço, caso isso aconteça. Eu odeio a generalização porque essa sentença ela é verdadeira e ela é mentirosa. Sim. Porque depende da área de uso, depende do caso de uso, depende da área. Eu trabalho com tradução já há 13, 14 anos e tradução é o caso de uso mais perfeito para a aplicabilidade da IA. 5, 6 anos atrás eu olhava a IA, já existia a IA para tradução. Não funciona bem. 5 anos, 4 anos, foi melhorando cada vez mais. Hoje em dia, a tradução ela é um negócio que ela é muito restrita. Então, o meu negócio foi afetado. Eu tive que me reinventar justamente porque eu já tinha trabalhado em tecnologia antes. Então, se você pega o volume de tradutores que tinham antes e hoje, realmente diminuiu bastante, porque é um caso de uso perfeito. Geração de conteúdo. Apesar das dificuldades e dos achismos e das modinhas que ele cria, ele é um caso de uso perfeito também, porque ele tem uma capacidade de criação de conteúdo. Então, você pega profissionais de marketing, que antes existiam equipes de 20, 30 pessoas, hoje pode ser 5, 4 pessoas, porque ela realmente atende. Atendimento. Então, você tem que achar os casos de uso e acompanhar a evolução e sempre ter o humano envolvido. Mas vão ter atividades que a IA nunca vai conseguir substituir. E aí
essas atividades em que ela afetou, você tem que se reinventar, você tem que achar outras coisas. Então, assim, a IA vai acabar com empregos? Vai, mas vai acabar em certas áreas e vai gerar outros empregos. Então, tem que olhar por esse lado mais específico. Mas eu sei que o importante é o clique, então o cara coloca a manchete, o importante é o clique naquilo. Ele bota ali a famosa chamada e ouça quem tiver interesse, e quanto mais melhor para ele, no caso. Exato. Mas a gente gosta muito de trazer esses processos detalhados, porque a gente pode ter ao mesmo tempo assistindo alguém que acredita nessa frase como um todo, como geral, e alguém que entende que, não, peraí, não vai substituir um motorista de um caminhão, por exemplo, de forma alguma. Então a gente consegue atender a todos os públicos, né? Vamos dizer assim. Pode, daqui a 60 anos, 50 anos. A gente não vai mais ver. Eu não vou estar mais aqui, cara. Então, a tecnologia está evoluindo, sim, os casos de uso estão evoluindo, mas tem muita coisa que é só marketing, é só... Então, por isso, assim, o que eu mais enxergo, mais converso com as empresas é a frustração, porque todo mundo achava que em 2025 elas simplesmente iam botar uma tomada de ar, ia resolver tudo, ia reduzir os custos em 50%, 60%. Não é assim que funciona. Você realmente tem que trabalhar, você tem que, o exemplo que você deu, você tem que modelar a IA para a tua realidade. E aí você vai acertando. Então, pegando um gancho ali no que tu falou, a gente pode tirar como conclusão que esse ano não foi tão grande a utilização quanto o pessoal imaginava? Foram investimentos com pouco retorno. Ah, entendi. Como todo mundo ficou maravilhado com a IA, apareceu um monte de profissional, um monte de empresa vendendo o mundo ou vendendo a ideia de que a IA ia resolver todos os problemas. E assim, a coisa mais legal da IA é que um projeto piloto de IA é a coisa mais fácil do mundo de você setar e mostrar resultados maravilhosos. Questão que eu falei lá no início da repetibilidade, no uso do dia a dia, as pessoas, mas isso aqui não está dando certo, isso aqui não está dando certo. Isso acaba gerando uma frustração e aí entra o lado humano de eu não vou mais usar isso, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Então, quando você olha os investimentos que as empresas fizeram final de 2024 até agora, final de 2025, grande parte delas não teve retorno e você criou detratores da IA quando não deveria ser assim. É basicamente que a tecnologia ainda está em evolução e não estava sendo implantada da forma certa. Entendi. Eu vou aproveitar e vou pegar um gancho aqui para tentar ver se eu consigo facilitar a minha vida dentro do trabalho. Uhum. A gente, como eu te falei, a gente faz muito uso do Power BI, principalmente para apresentação de resultado. Contas a pagar, contas a receber, lucro. Uhum. E o gráfico por mês, vamos dizer assim, de faturamento em relação a viagens. Outro que a gente utiliza muito é a questão da telemetria, para fazer análise de desempenho dos motoristas. Eu conseguiria, por exemplo, utilizar a IA para ela fazer um filtro ou ela me entregar, porque eu teria que alimentar ela com esses dados, né? De qualquer forma. Eu teria que entregar para ela, por exemplo, uma planilha onde estão esses dados, quantos a pagar, quantos a receber, e ela estruturar isso para mim em um formato visual agradável ao supervisor, que ele consiga olhar assim no celular, por exemplo, e ter noção do resultado do mês, resultado do ano, resultado do semestre, trimestre, bem como um ranking de motoristas, por exemplo. Cada vez mais sim, a resposta é sim. De novo, alguém validando o que ela está te dando de resultado. Mas sim, hoje em dia você consegue abrir você falou que tinha a conta do Gemini, você consegue criar um aplicativozinho dentro do Gemini com a visualização que você quer. E o que eu acho mais legal da vantagem da IA é com calma. Se você sair um pouco da caixa, você consegue fazer perguntas diferentes que o Power BI não te responde. Então, você consegue olhar os dados de uma forma diferente. Você consegue correlacionar os dados de uma forma que até hoje você não teria feito. Talvez a forma que eu mais uso a IA para uso pessoal é brainstorming de ideias. Eu jogo uma planilha com uma base de dados que eu tenho e digo assim, me dá 5 formas diferentes de olhar meus resultados que não sejam lucro, me ajuda a pensar. Ou existe Gemini tem, os outros têm, existe um uso que eu gosto muito, que é o quê?
é uma função chamada Deep Research, que seria uma pesquisa profunda. Você tem que clicar lá no botãozinho. Mas ela permite fazer pesquisas de mercado e análise de concorrentes, que até hoje você tinha que pagar uma fortuna por isso. E você consegue fazer isso e olhar como os teus concorrentes estão usando a tecnologia. Então, você pode perguntar assim, faça uma pesquisa, um Deep Research, faça uma pesquisa detalhada e mapeie para mim, sei lá, 5 players em tais países em como eles estão usando tecnologia no setor logístico, no setor de transporte. Então, você consegue ter insights que você não tinha antes. A gente vai tendo alguns insights aqui, pegando do que a gente está conversando. Por exemplo, a gente tem um trabalho muito grande em relação à precificação de fretes. Um embarcador chega para nós, me precifica o frete de Joinville para Bahia para mim, por favor. Então, se eu chegar para a IA e colocar os dados, eu preciso que dentro do frete conste isso, monte uma tabela de frete para esse cliente. E eu voltaria e olharia assim, esse é o meu histórico de preço de frete, avalie para mim quais as condições que ocorreram em cada momento de mudança de preço para verificar se eu consigo achar alguma variável que impactou, sei lá, voltando 2020 pandemia, ou voltando, sei lá, teve uma tempestade, algum, sei lá, aumento de inflação. Então, assim, mapeie quais as variáveis que aconteceram, que causaram essas mudanças de precificação nos últimos 3, 4 anos, para que eu possa olhar para frente e dizer assim, cada vez que acontecer alguma coisa assim, considere esse fator na precificação. Então, você consegue fazer uma análise dos dados e ter uma previsibilidade na tua precificação futura. E isso só demonstra que o resultado da IA depende de quem está colocando o famoso prompt ali. Total. Não tem como alguém que não entende do setor ou da área que está sendo pesquisada conseguir um resultado eficiente, vamos dizer assim, porque vai ser algo meio básico que tu poderia fazer de outra forma, vamos dizer assim. Por isso, não tenha medo de perder o emprego com a IA, porque o teu conhecimento de negócio, se você se adaptar, se você aprender a usar a IA para o teu benefício, você vai ter um valor muito maior ainda para a sua empresa. Entendi. A gente colocou algumas coisinhas na nossa pauta, porque a gente não tem pauta aqui, mas é um papo muito bacana que a gente está tendo e me abrindo portas aqui na cabecinha que, Dália, dá para a gente pensar em algumas coisas, dá para utilizar um pouquinho mais o Gemini do que a gente usa, usa hoje. Então, mas eu queria entender, principalmente que a gente colocou aqui sobre o SLMS e o LLMS. Uhum. A diferença desses padrões e o que significa cada um desses. Vamos lá, então, tudo que a gente utiliza hoje, o Gemini e ChatGPT, eles são o que a gente chama de LLMs, que são os Large Language Models, que seriam os modelos de linguagem de grande volume. Escala. Isso, grande escala, grande volume de dados. Por que é tão legal? Porque ela realmente você consegue fazer qualquer pergunta, qualquer análise, ela vai te entregar algo que ela tem uma base de dados tão gigantesca que ela tem alguma resposta ali que vai te atender. Porém, como eu te falei lá no início, a questão de como essa tecnologia ela é estruturada, se ela tem que buscar a melhor resposta, ela tem que buscar qual o próximo token que a gente chama para te dar uma resposta, um volume muito grande de dados aumenta a possibilidade de alucinação, aumenta a possibilidade de ela te dar uma resposta que talvez não seja a resposta exata. Por isso, cada vez. Eu não vou nem entrar na questão também de custo de infraestrutura, são data centers agora gigantescos. Então, muitas empresas, e a gente vê como um movimento para 2026, é investir em SLMs. E o S vem de small, que é pequeno. Então, ao invés de um grande volume de dados, a gente está falando num volume de dados restrito. Restrito à tua realidade. Mais nichado. Isso, mais focado na tua operação. Por quê? Ela é muito mais fácil de treinar, ela é muito mais fácil de manutenir. Pensa em qualquer operação de produção logística em que algo pequeno você tem mais controle, a lógica é a mesma quando a gente fala de modelo de dados. Então, assim, você não vai conseguir perguntar qual, sei lá, o filme da década de 70 que influenciou alguma coisa, mas você vai poder perguntar exatamente aquilo que interessa ao teu negócio. Então, ela acaba sendo economicamente mais viável. Objetiva. Exatamente, focada naquilo ali. Então, a gente está vendo um movimento bem grande para SLMs em implantações corporativas. Show, entendi. Outra coisa que a gente tinha visto aqui também eu estava tentando lembrar da palavra, na verdade, porque a gente vê muitas empresas hoje utilizando principalmente a IA para o desenvolvimento de marketing.
porque hoje elas já estão fazendo vídeo, já tem áudio, como tu falou, tradução de muitas coisas. Então, às vezes, tu faz um vídeo de divulgação já em várias línguas. Hoje, a gente não é referência nisso, porque empresas de transporte são poucas que têm grandes investimentos em mídia, mas todas trabalham com redes sociais. Todas hoje são obrigadas a utilizar redes sociais até para poder aparecer para os seus clientes. Hoje é difícil alguém estar ali só pelo telefone, vou ligar para ver como é que funciona. Não, já dá aquela pesquisada antes para saber da estrutura da empresa e como é que ela funciona. Então, a gente tem hoje essa associação muito grande também, além do texto, vamos dizer assim, do texto da apresentação de respostas, mas na criação. Hoje, a IA consegue fazer essa criação e não substituir, obviamente, mas talvez te ganhar tempo e economia também na produção do teu material. Acho que esse é um dos focos que está para o ano que vem, ou foi utilizado, principalmente para esse ano, com as coisas muito... Brasileiro faz de tudo, né? Então, teve muita coisa que foi utilizada, principalmente de áudio e vídeo esse ano, mas eu acho que analisando como um todo, a gente saiu um pouquinho mais dos perguntas e respostas esse ano, numa análise genérica, para essa utilização de áudio e vídeo, né? Eu vou te dar uma opinião pessoal. Que quando a gente fala em marketing, fala em divulgação e fala na persona que você coloca ou na forma que você se comunica com o teu cliente, é tudo uma questão de opinião. Sim, houve um avanço muito grande na questão multimodal que a gente fala. Então, é a capacidade desses modelos de processarem, além de texto, processarem dados não estruturados que são áudio e vídeo. Então, isso foi um baita de um... Eu ia falar palavrão aqui. Foi um baita de um benefício. Rafa já está acostumado com isso comigo. Aqui não tem problema. Foi sempre uma dificuldade nas nossas gravações. Então, sim, foi um avanço muito grande. E até... Quando a gente estava conversando off, você estava falando de tecnologias de vídeo, eu enxergo muito mais essa capacidade multimodal como uma capacidade de análise de dados para processos corporativos, mais do que simplesmente para criação de vídeo e áudio, que é o que a pessoa olha assim, é a parte mais legal. Hoje, a parte mais legal. Então, tem uma capacidade, vai ter um pulo muito grande de analisar essas informações para trazer resultados e estatísticas e benefícios. A minha opinião pessoal em relação à geração de áudio e de vídeo, mas a minha opinião pessoal mesmo cuide muito ao fazer isso, porque você perde originalidade, você perde... Assim, me irrita ver no meu feed de redes sociais imagens geradas por IA ou vídeos gerados por IA. É divertidinho, é engraçadinho, mas você não está se comunicando com o teu tom de voz para o teu público. E hoje algumas chegam num nível tão grande que parecem reais. A dúvida de todo mundo, eu acho que cara, tem como a gente conseguir identificar e diferenciar o que é IA e o que é real? Ainda dá. A gente brincou no projeto que a gente fez esse ano com o Rafa. Eu fiz um podcast em inglês. Eu brinquei com alguns softwares. Eu esqueci o nome do de vídeo. De áudio é Eleven Labs, esse eu lembro. E você conseguia colocar a tua imagem, colocar um vídeo e aí ele ia reproduzindo aquilo e ia fazendo. Não é perfeito ainda, você consegue ver, mas é muito, muito legal. E principalmente numa produção em massa, eu acho legal. Tipo, para vídeos e treinamento interno. Porra, legal pra caramba. Você está economizando o tempo, você vai entregar exatamente o mesmo valor. Tudo bem que fique mexendo um pouquinho diferente. Mas é para treinamento. Pô, o importante é o conteúdo. É perfeito. Mas eu ainda cuidaria muito ao usar isso para me apresentar para o meu cliente final. Eu acho que a originalidade do vídeo de celular, do vídeo que o Rafa grava com mais qualidade, mas com a pessoa ali, o que você está fazendo agora, assim, isso é original. E isso traz um valor que a IA vai fazer, mas eu não sei se vai conseguir substituir 100%. Talvez não, acho que é uma tendência que as coisas feitas por humanos serão cada vez mais caras, não só financeiramente. Isso, é o diferencial, Rafa, é o diferencial. Eu acho que é justamente por esse valor pessoal agregado, né? Isso. No material. Essa cultura da própria pessoa, a imagem, os jeitos, trejeitos, o jeito de falar, de agir, de gesticular. Acho que tudo isso entrega um diferencial. Você compra em quem você confia. Eu acho que essa é sempre a frase que você compra em quem você confia. Se você perder qualquer grauzinho de confiança porque você acha que aquilo ali não é real,
Você perdeu uma oportunidade de venda, você perdeu uma oportunidade de negócio. A gente tem uma utilidade bem grande dessa parte do vídeo hoje, que é na videometria dos caminhões, com câmeras com inteligência artificial, que é justamente para identificar algumas ocorrências dentro do veículo. São câmeras principalmente voltadas ao motorista, que é para identificar uso de celular, fumando, motorista sonolento. Então, além de fazer essa identificação, elas geram ocorrências e avisos para correção dessa ocorrência. Então, acho que hoje, dentro do nosso setor, que é o transporte e logística, talvez em questão de vídeo, seja uma das mais utilizadas a questão da videometria. Essa capacidade que ela tem de identificar esses momentos. De, o motorista está com sono, o motorista está fumando, o motorista estava ao celular, o motorista tá enfim, qualquer ocorrência que torne como não padrão dentro daquele trajeto do motorista, né? E eu acho que a IA, além da questão do alerta, da notificação, da segurança imediata, ela vai permitir cada vez mais uma capacidade de análise desses dados para ações preventivas por parte da empresa, por parte da, assim, porque é mapear, sei lá, por que tal região da estrada tem mais ocorrências. Ou, de novo, é a criatividade de fazer perguntas que hoje você tem simplesmente os dados isolados. A IA vai te ajudar muito a fazer essa análise, essa correlação dos dados para tomada de ações preventivas, não só a questão de resolver, o cara está sonolento, sei lá, trava, alguma coisa. Então, assim, tem toda a questão preventiva que eu acho que é bem importante. É legal, bacana que tu falou essa análise, porque ainda falta, por conta de muitas transportadoras, aquele cuidado com o motorista. A telemetria, a videometria são ferramentas que vieram para isso, para gerar esse cuidado com o motorista. E tem toda uma regra, as regras do motorista, né? Tempo de direção, pernoite, tempo de descanso, em qual horário que aquele modelo de veículo que ele dirige pode rodar e quem não pode. Eu acho que a IA, como tu falou, as câmeras podem utilizar muito nisso, principalmente em questão de verificações. Parei na PRF, o cara ele quer puxar meu histórico, aí ele fala, tem inteligência embarcada? Tem inteligência embarcada. Me dá o relatório de direção desse motorista. Aí já vai lá e já descreve todo o percurso que ele fez, a hora que ele saiu, quando que ele saiu, se ele parou, se ele não parou, se ele descansou antes de dar início. A gente vai associando a inteligência artificial a muitas coisas que podem ser utilizadas, lógico, né, beneficamente. Sim. Tem gente que a gente brincou em alguns episódios que o brasileiro, se ele utilizasse a capacidade que ele tem de criar coisas pro bem, do jeito que ele cria coisas pro mal, cara, a gente tava em outro país, em outro universo. Porque a gente tem a capacidade de tirar a solução de qualquer lugar. Sim. Basta saber aplicar da melhor forma, que às vezes não acontece. Só que a gente tem, em questão de visão de futuro, muita aplicabilidade para essa tecnologia. Eu acho que, como profissional do setor de transporte, setor rodoviário, a gente vai acabar utilizando de alguma forma, começando já pelos vídeos, por exemplo, e vai acabar migrando para essa análise, possivelmente. Isso falando em aplicabilidade no nosso material, que seria o caminhão, mas ainda tem toda a questão estrutural da empresa, setor administrativo, setor de emissão de documentos, análises fiscais, análises financeiras. Então, assim, ela pode ser inserida em diversos nichos Total. De uma transportadora, vamos dizer assim. Total. Assim, eu tenho mapeado parte do serviço, eu tenho mapeado já mais de 400 casos de uso. Não quer dizer que todos sejam perfeitos, mas todos trazem algum benefício de tempo ou retorno financeiro. Eu nunca parei para entrar no negócio de transportadora, mas com certeza deve ter uns 10, 15, 20 casos de uso que podem ser. Então, assim, ela pode estar em qualquer lugar, em qualquer processo. A única coisa é não tente implementar de forma genérica, porque senão vai simplesmente ser perda de tempo e dinheiro. A gente teve um episódio muito bacana, que foi com o Rodrigo da Master Track. Ele desenvolve travas inteligentes. Hoje não é por IA ainda, mas a gente tocou nesse tema com ele, sobre a questão de onde que as travas elas têm alvos, lá ela abre, se estiver fora do alvo ela não abre. Legal. E a aplicabilidade, a gente acaba pensando que a gente pode unir muitas coisas.
A IA poderia controlar muitas coisas dentro do caminhão, desde os alertas de ocorrência, a controle de abertura de baú, identificar se o motorista está no alvo registrado ou não e solicitar essa abertura, ou realmente dar o comando para que seja feita essa abertura. Então a gente acaba criando uma rede neural, igual o Dalito falou, que ela pode atuar, focando no caminhão, em diversos níveis e ações. Ela pode tanto informar quanto agir. Sim, cara, é o que eu digo assim, quando eu vejo os detratores da IA esse ano, ou nos últimos, sei lá, 12, 14 meses, porque não viram resultados ainda, a palavra-chave é o ainda. Tem tanta coisa para essa tecnologia se desenvolver, tem tanta aplicabilidade que a gente nem imagina, porque ela nada mais é do que eu comunicar um problema para ela, ter os dados necessários para alimentá-la, para ela poder me ajudar a resolver esse problema. E se você parte desse princípio, o potencial é gigante de um jeito que basicamente dar tempo ao tempo. É dar tempo ao tempo para cada vez mais a gente ter mais capacidade de processamento desses dados, correlação desses dados e saber fazer as perguntas e saber analisar as respostas da forma correta. A gente pega e começa a fazer um geral do que a gente conversou aqui agora, então começou ali alguns anos atrás com um sistema de perguntas e respostas, aí agora já se desenvolveu para um sistema de análise, aí depois já se desenvolve para um sistema de processo, onde ela consegue realizar um determinado processo. Então ela vai, como eu comentei, desde a análise à ação, ou desde a pergunta a tomar uma ação baseada em toda aquela estrutura de dados que ela entende como cérebro dela e como é que funcionaria. Então, ela realmente é algo estruturado a ponto de poder não controlar como um todo, mas administrar. Isso, perfeito. Administrar, porque quando tu administra, tem sempre alguém que está te supervisionando. Exatamente isso. Tem uma expressão que a gente usa em inglês que é human in the loop, que seja, você tem que sempre manter um humano dentro do processo. Então, assim, o humano nunca vai desaparecer porque, de novo, se alguém falar para você a IA vai te garantir 100% de sucesso, 100% de resultados. Não existe nenhuma forma da tecnologia, do jeito que ela é hoje, disso acontecer. Mesmo com os avanços que estão por vir nos próximos anos de computação quântica, que aí seria um outro episódio, seria uma outra história para um outro pôr do sol. Eu vi sobre o chip, já fiquei curioso. Como diria o grande fofão da década de 80. Mas, mesmo assim, da forma que a tecnologia nasceu e que ela cresceu, ela nunca vai poder te dar 100% de certeza por mais que você estruture o processo. Então, o humano nunca vai desaparecer do processo. Podem ser menos humanos do que a gente tem hoje. E um dos pontos que assim, eu acho que é sempre importante falar, e isso independente da indústria, a estratégia de preparação das pessoas nos próximos anos, para as pessoas estarem prontas para usar a IA, acho que é extremamente importante, porque ela não pode ter medo de ser substituída pela IA, senão a rejeição, tipo, eu vou usar o termo sabotar, mas não de uma forma negativa, mas ela vai acabar sabotando processos dentro da empresa com medo de perder o emprego, de ser substituído. Mas é entender que essas pessoas têm que ser preparadas, elas têm que ser retreinadas para aproveitar os benefícios da IA para o benefício da empresa. Eu acho que como qualquer outra ferramenta que surgiu no mercado de trabalho, tu sempre vai ter vantagem caso tu tenha o controle sobre essa ferramenta e sabe utilizar essa ferramenta. Então acaba sendo algo a mais no teu currículo, vamos dizer assim, na hora de analisar o teu currículo hoje. Algumas empresas já perguntam, da mesma forma que alguns anos atrás... eu não vou saber responder, não me achando por isso, mas vocês que pegaram um pouco mais dessa época, alguns anos atrás, não era obrigatório tu saber mexer no pacote Office. Sim. Foi uma ferramenta que surgiu e hoje muitas empresas estão lá no questionário da vaga de emprego. Pacote Office. Tu bota lá teu domínio pequeno, médio e alto. Então, como qualquer outra ferramenta, talvez a IA esteja ali embaixo. Gemini, sabe mexer? Qual o teu nível de conhecimento do Gemini? São ferramentas que vão surgindo para facilitar os processos e operações e que a pessoa que conseguir se adaptar e tiver o conhecimento suficiente para controlar essa ferramenta vai acabar tendo uma vantagem. Sim. Ou estou errado nessa análise? Tá perfeito nessa análise. Sim. E o que eu sempre digo,
ela é gratuita, uma grande parte ela é gratuita e está aí para usar. Então, assim, não tem por que não começar a usar. Começa a usar na brincadeira, começa a usar para coisas que você buscaria no Google, busca ali no ChatGPT, no Gemini, a ferramenta que você preferir, mas começa a explorar as capacidades dela para ideias que você tem. Então, sei lá, explorar diferentes rotas, explorar coisas para ver no caminho de uma rota, o que, sabe? Começa a explorar o tipo de resposta que ela pode te dar. Começa realmente a interagir e entender, porque quando a gente fala nesse termo, engenharia de prompt, que todo mundo fala hoje em dia, nada mais é do que saber se comunicar em linguagem natural com a IA. Ela basicamente é isso. Então, assim, você só vai aprender a se comunicar da melhor forma se você praticar. E é legal pra caramba praticar. Eu gosto de brincar com a IA de vez em quando. Muitas vezes eu tô travado em um processo. Será que o Gemini ia conseguir me ajudar a resolver? Às vezes ele não te resolve, mas te leva a caminhos onde tu encontra a solução. Às vezes ele te dá dicas de sites, de conteúdo, de artigos que tu consegue tentar ter uma base de como resolver o teu problema. Porque às vezes, como tu falou, ele não chegou nessa solução ainda. Mas, como tu está trabalhando ali com ele e apontando esses métodos para ele, ele pode te ajudar. Principalmente, às vezes, estruturação de arquivos. Às vezes não estrutura muito bem um arquivo. Mas ele te mostra como que tu faz dentro do programa. E acho isso muito bacana. Um teste legal, uma brincadeira legal. Apesar de eu ter falado mal da questão de criação de imagens, estou falando mal da questão de uso corporativo. Você descrever o que você quer numa imagem é uma ótima forma de você exercitar a sua capacidade de criativa e de descrição. Porque ela ainda é bastante limitada naquilo que ela pode ou não pode fazer em relação à imagem. Porque é um peso muito grande. Eu não vou lembrar dos números, mas para criar uma imagem consome não sei quanto de energia. Então, assim, brinca com isso. Tenta criar cenários, pede para ela fazer imagens e como você vai descrever isso para ela. É uma boa forma de você testar sua capacidade de engenharia de prompt. A gente conseguiu, nesse episódio curto, mas é um papo muito bom, porque a gente pega aplicabilidade, utilização e a questão de visão de futuro de aplicações, vamos dizer assim. Achei muito massa. Muitas das minhas dúvidas foram sanadas. Legal. Já tive alguns insights de como que eu posso utilizar melhor dentro das minhas funções, por exemplo, algo particular. Não precisa ser inserido dentro dos métodos da empresa, mas de como eu apresento, por exemplo. Uhum. Eu acho que muito bacana, muitas pessoas vão tirar essas conclusões também, que existem aplicações dentro do que elas fazem hoje, do seu serviço ou no seu trabalho. Eu não tenho mais nenhuma dúvida ou pergunta. Queria saber se o Rafa como nosso meio de campo aqui, vamos dizer assim, o Rafa gosta bastante desses conteúdos também, a gente troca ideia de vez em quando. Tem alguma pergunta pro Eric aí, Rafa? Muita reflexão aqui, muita coisa. Mas estou sem microfone. Acho que tá ótimo, tá show de bola. Parabéns. O Rafa, a gente vai bolar uma IA para desenvolver hoje já tem, né? As IAs de corte, né, Rafa? Não, fazer os cortes, fazer os cortes para... eu também já utilizei para desenvolver pauta. Então, muitas pautas, a Rafaela dá até coisas que tu nem chegou a pensar. Assim, isso. Tu poderia perguntar que ela tem dentro daquele conteúdo que tu apontou para ela. Acho muito bacana. Eu queria te agradecer, Eric, pela participação. Foi bom demais o papo, cara. Foi bom demais o papo. Precisando, a gente tá na área. A gente brinca que... O Rafa não gosta dessa palavra, vou falar de novo, que é correria. Hoje a gente tá numa correria gigantesca, não só nós, você, o Rafa também, porque o que falta pra gente é tempo. Isso. Tempo é uma coisa que nem a IA não consegue ganhar pra gente, vamos dizer assim, ou nos disponibilizar. E tirar um tempinho desses pra gente poder bater um papo assim tão aberto e tão claro e esclarecer dúvidas e ensinar e educar, cara, pra nós é sensacional. O objetivo do canal é esse. Legal. Então, muito obrigado de novo, de verdade, por esse tempo. E eu acho que fica bem bacana, como a gente fez nos últimos episódios, né, Rafa? Eu queria que... A gente vai apontar, a câmera vai ficar para ti agora. Uma última mensagem para o pessoal, um último conselho, uma última dica, ensinamento. Se quiser divulgar alguma rede social, algum projeto também, fica à vontade. Esse tempinho agora é teu. Não, pessoal, agradeço a oportunidade. E, assim, eu acho que a mensagem que fica é a IA, como eu falei durante o episódio, ela nasceu no uso pessoal e ela está migrando para o uso corporativo. Aproveite ela para o uso pessoal, aproveite ela para otimizar coisas do seu dia a dia, para trocar ideias com ela, para, de repente, economizar um pouquinho de tempo em algumas coisas que você leva tempo hoje, buscar informações.
tem uma gama tão grande de dados e ela está ali disponível. Acho que a gente tem que aproveitar para poder estar preparado para quando ela chegar na tua vida profissional. Então, assim, esse uso do dia a dia é bem importante para isso, tá bom? Um ótimo fim de ano para todo mundo. Matheus, de novo, cara, projeto show de bola. Rafa, não vou encher tua bola porque não precisa, né? Mas foi legal demais participar aqui com vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Então é isso. A gente agradece de novo, Eric, pela participação. Estamos chegando no fim. O Rafa bolou uma ideia muito legal pra gente no próximo episódio, que é o último dessa temporada, dos 12 planejados, que vai ser uma retrospectiva, onde eu vou sentar com o nosso querido Bob aqui, a gente vai recapitular um pouquinho de tudo que a gente viu e conversou esse ano. Acho bacana pra gente poder reforçar alguns pontos que a gente abordou, relembrar algumas ideias que a gente teve, e para que quem está chegando agora consiga também ter uma visão geral de tudo que aconteceu aqui no canal. Então eu queria agradecer, como de costume, deixa o like, comenta, compartilha, segue a gente e chama PX.